Oi, gente! Nosso próximo encontro online será na próxima quinta-feira, dia 22. Mas, como essa semana a gente não tem um encontro ao vivo, eu estou passando aqui para deixar esse vídeo aí com uma breve reflexão para vocês. Eu compartilhei um arquivo aqui enviado pelo nosso aluno aqui, o Cláudio, e eu achei muito interessante porque ele colocou um desenho sobre o equilíbrio que deve ter no ministério de louvor ou na nossa vida, né? Que é o relacionamento com Deus, relacionamento com a música e com o próximo. E eu achei muito interessante porque é sobre isso que a gente vai estar refletindo nesses próximos meses, e em base a isso, uma reflexão aqui pra gente. A primeira coisa, o relacionamento com Deus. Se Deus não for a essência, se Jesus não for o foco de quem e por quem a gente faz as coisas, a gente pode ser o melhor músico e tocar com excelência. Se Deus, se Jesus não estiver presente, se ele não for essência, será somente música. A gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus, e isso a gente viu no primeiro seminário sobre a importância, né, da vida devocional para qualquer cristão. E a gente precisa gastar esse tempo. Eu queria reforçar para você estar, né, se aprofundando mais na palavra de Deus, buscando um tempo maior de intimidade com Ele, aprendendo e conhecendo. Cabe destacar aqui, eu queria comentar sobre uma vida, a importância de uma vida de relacionamento com Deus, de uma vida íntegra de santidade. A gente precisa buscar viver uma vida que corresponda aos princípios que a gente acredita, porque com que autoridade a gente vai poder ministrar e conduzir a outros na adoração se a gente não vive aquilo que cantamos? O nosso dia a dia precisa refletir Jesus através das nossas atitudes, através das nossas decisões, através de tudo que a gente faz. Não porque a gente está dentro do ministério ou porque a gente precisa ser só porque a gente precisa ser exemplo, não, mas porque a gente ama Jesus e porque a gente quer viver aquilo que Jesus quer, porque amar é querer agradar a quem a gente ama, né? E por amar a Deus a gente precisa viver uma vida santa. Não adianta nada a gente estar fazendo algo e no nosso dia a dia, de segunda a sexta, enfim, tá vivendo uma vida que não condiz com aquilo que a gente canta. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa vida de relacionamento com Deus, uma vida que mostra Jesus através de nós. O segundo ponto que eu queria estar falando é sobre o nosso relacionamento com a música. Em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Deus. Como eu falei, não adianta a gente ser o melhor músico e não ter a essência que é Jesus. Porém, muitas vezes, essa questão de que Deus vê o nosso coração se tornou uma desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito. Vocês já ouviram essa? Eu já comentei em alguns seminários sobre isso. Bom, irmãos, a gente não ensaiou, mas Deus vê o coração, então a gente vai tocar e não reparem se a gente errar. Gente, Deus vê realmente o coração, mas por que fazer algo sem ensaiar ou de qualquer jeito para aquele que fez tudo e deu o melhor pra gente? Ele deu Jesus Cristo, o seu filho, para que a gente tivesse salvação. E a gente chega para dar algo para ele. O nosso louvor, ele pode ser uma oração, ele pode ser um presente para Deus, uma oferta, de qualquer jeito, sem preparo musical. Às vezes a gente coloca muito desculpa, e a obra do Senhor não deve ser feita de forma desleixada, né? E eu queria até compartilhar um texto que eu li essa semana, que fica lá em 1 Crônicas, e eu achei muito interessante aqui, que é da parte lá que Davi leva a arca, que simbolizava a presença de Deus, né, de volta, e fala lá em 1 Crônicas 15:22, que Ananias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. E tem uma outra versão que fala assim,
ensinava-os a entoá-lo porque era entendido. Davi não colocou qualquer pessoa para dirigir as músicas. E eu vejo aqui muita excelência na questão musical. O livro de Crônicas tem muitos detalhes interessantes sobre como esse trabalho, o serviço de Deus através da música era feito com excelência, com pessoas entendidas, né? Nessa questão. Davi, o maior exemplo, além dele ter a essência que era Deus, ele também era um bom músico. E a gente não deve se conformar com nada menos, né? Que a nossa excelência musical para quem fez tudo por nós, porque o amamos, né? O melhor que a gente puder fazer. E eu tô falando aqui de excelência e não de perfeccionismo, porque a gente precisa ter muito cuidado. Se um erro faz com que você não consiga adorar, é bom rever quais são as suas prioridades, porque só Deus é perfeito, erros vão acontecer, e que isso não se torne, né, também uma desculpa. Aí entra muito do equilíbrio. Eu vou ler aqui um trechinho que Horan Noland escreve no livro Coração do Artista. Toda vez que usamos nossos dons para Deus, devemos fazer isso querendo fazer o melhor que podemos, mas confiando que a vontade de Deus será feita, não que nossas altas expectativas centradas em nós mesmos sejam correspondidas. Não podemos controlar se vamos atuar bem ou como as pessoas irão responder, mas a gente pode controlar nossas motivações e o quanto estamos preparados para ministrar com nossos talentos. Devemos simplesmente fazer nosso melhor e confiar em Deus para os resultados que Ele quer. A excelência, ela pode ser uma testemunha, né? Também, além de ser para Deus, ela pode ser uma testemunha para as pessoas que estão indo de repente pela primeira vez na igreja, ou enfim. Porém, você tem que ter esse equilíbrio entre excelência e perfeccionismo. Perseguir a excelência significa fazer o nosso melhor com o que temos para a glória de Deus, pois Ele é digno do nosso melhor. Busque a excelência musical, porque Deus merece o nosso melhor. E a gente segue. Em breve vou estar postando mais coisas aí para vocês. Que Deus abençoe e nos vemos daqui uns dias.